E aí galera, tudo bem? Vamos aqui no Excel de conhecimentos para mais uma aula da nossa minissérie de Excel essencial. E hoje vamos aprender a função filtro. Aqui eu tenho uma tabela de exemplo e geralmente quando você vai utilizar os dados e você precisa filtrar, você pode ir na página inicial, aqui em classificar e filtrar, e ativar o filtro, ou até mesmo em dados, filtro. E aqui digamos, preciso ver o armazém 2, você vai desmarcar os outros e dar um OK. Você poderia copiar para outro intervalo, fazer o que precisa. Ou digamos, preciso além do armazém 2, apenas dos itens que não sejam em quilo. Você vai acrescentando novos filtros. E se eu quisesse utilizar esses filtros, porém, trazendo em um outro intervalo, sem a necessidade de copiar e colar? Vou tirar aqui o filtro. E aqui na célula F2, a gente vai utilizar a função filtro. Essa função está presente nas versões mais recentes do Excel, então se você estiver utilizando uma versão antiga do Excel, não vai ter essa função. Aqui no filtro, quais os parâmetros eu tenho que passar? A matriz é um intervalo que eu quero que retorne os dados. Por exemplo, eu quero que seja dessa tabela. E eu vou selecionar todas as colunas, porque eu quero que o resultado também seja todas as colunas. Ponto e vírgula, vou colocar quais são os filtros realmente. Aqui no meu caso, vou fazer apenas com um filtro, utilizando o armazém. Eu vou selecionar o intervalo do armazém, os dados, e vou colocar que são iguais a 2. Posso fechar aqui direto, que o outro parâmetro é opcional. E dando Enter eu vejo que ele traz uma matriz. Por que eu sei que é uma matriz? Porque em volta tem uma marcação diferenciada. Pode ver que a célula que realmente tem a fórmula é o F2, mas ele distribuiu nas outras células. Então se eu vir em outra, por exemplo, vai ficar acinzentado aqui em cima. E esse parâmetro que eu pulei é caso ele não tenha resultado. O que ele vai trazer caso ele não encontre? Por exemplo, se eu colocasse aqui, a gente está vendo que no armazém tem 1, 2 e 3. Se eu colocar 4, ele vai dar um erro, porque ele não encontrou. Então, se eu colocar aqui ponto e vírgula, colocar um texto, por exemplo, sem dados, caso ele não encontre, ele vai trazer esse valor. Mas se ele encontrar, como estava no 2, ele traz os valores que ele encontrou. Poderia fazer outros filtros também. Sem ser o armazém, eu poderia unidade de medida, mudei aqui para o intervalo C, e eu quero que seja apenas quilo. Como é um texto, colocar entre aspas duplas, veja que apenas unidade de medida quilo, ele trouxe resultado. Diferentes armazéns. Esses dois exemplos foram utilizando apenas um filtro. E se eu preciso colocar mais filtros? Por exemplo, unidade de medida seja quilo ou o armazém seja 2. Ou então até mesmo um E, que seja quilo e o armazém seja 2. A gente faz assim. Vou apagar aqui. Vamos do zero, colocar filtro. Quero que seja do A2 até o D21. Ponto e vírgula. Qual o primeiro filtro? Vou colocar entre parênteses. Eu quero que a unidade de medida seja quilogramas, kg. Então selecionei o intervalo de unidade de medida igual kg, fecho parênteses. Eu quero que ou seja quilo ou o armazém seja o armazém 3. O ou aqui ele é representado pelo mais. Então sinal de mais, abro parênteses e faço um novo filtro. Agora eu seleciono o armazém aqui e seja igual a 3. Fecho parênteses. Colocar ponto e vírgula, colocar 100 dados no terceiro parâmetro, caso ele não encontre nada. Fecho parênteses, a gente vê o resultado. Aqui tem diferentes unidades de medida, mas todos os quilos estão aqui, independente do armazém. E aqui tem o armazém 3, porque é um ou. Aqui no caso, pegou por causa do quilo, aqui embaixo por causa do armazém, por causa do quilo, armazém, todos esses pegou por quilo, e aqui entro nos dois casos. Mas esse agora eu quero utilizar o E. A gente utilizou o ou, que é o mais, mas eu quero apenas o E, que seja tanto quilo
como o armazém 3. Se a gente ver aqui, vai resultar apenas nessas duas linhas, pois elas são quilo e armazém 3. Ao invés do mais, primeiramente tem que selecionar aqui o F2, né, que é a célula onde eu digitei a fórmula. Eu coloco o sinal de multiplicação. Vamos ver aqui se não faltou nada, colocar o filtro, os que sejam quilo e que seja armazém 3. Produto 18 e 19, assim como resultou ali. E se fosse outra coisa, por exemplo, peça no armazém 3, a gente encontrou apenas uma. Peça no armazém 2, a gente encontrou 4 registros. E esses exemplos que a gente viu foi utilizando todas as colunas como resultado. Pode ver que aqui 4 colunas, 4 colunas. E se eu quero resultar apenas uma coluna? Eu mudaria o primeiro parâmetro aqui. Veja que eu selecionei A2 até D21. Mas digamos que eu queira apenas a coluna de descrição. Vou pegar a mesma fórmula aqui, colocar aqui na linha 2, coluna K. Só que ao invés de A2 até D21, vou colocar B2 até B21. Então os resultados vão ser apenas da coluna B. Isso é muito utilizado para separar valores dentro de outras funções, como a gente vai ver na próxima aula. Espero que o vídeo de hoje tenha ficado claro para você, que consiga utilizar em suas planilhas, e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.